Boa tarde a todos. Já li sobre pessoas que saíram do corpo e assistiram suas próprias cirurgias, mas me ocorreu de não adormecer e escutar tudo que os médicos falavam por algum tempo e entrei em pânico. E depois adormeci. Mas ao despertar, após cirurgia, precisei tomar alguns sedativos, porque eu me lembrei. O que o Espiritismo nos explica sobre isso? Jussara, não é apenas o espiritismo, mas a ciência está admitindo que em determinadas circunstâncias, principalmente em cirurgias, as pessoas passam por experiências chamadas de quase morte, chamadas EQM. É uma expressão, não é uma expressão espírita. Retrata um fenômeno que o espiritismo já, desde a sua codificação, já contemplou no estudo da mediunidade, do desdobramento, das viagens do espírito. Mas agora, os médicos, enfermeiros, familiares começam a anotar, registrar fatos semelhantes a esse pelo qual você passou, Jussara. Por coincidência, ou não por coincidência, no meu livro novo eu trago um caso de EQM, mas é um caso assim um pouco triste, né? Uma moça que tentou suicídio, mas era uma moça muito boa, e ela foi protegida, e aí ela vai fazer uma consulta com o Dr. Galton, e nós temos toda a consulta ali, o diálogo entre o Dr. Galton e essa paciente, falando detalhes a respeito dessa experiência porque ela passou. Então, Jussara, esta situação sempre aconteceu, mas agora a ciência está registrando. Nós temos muitos registros do Dr. Raymond Moody Jr., que passou a catalogar todos esses casos, principalmente procurando as coincidências, os fatos por que passa a pessoa quando vai passar por uma cirurgia, sofre um acidente e ela vai para o lado de lá e volta. A minha mãe costumava dizer, Jonatas, que quem morre não volta para contar a história. Pois bem, os fenômenos recentes das experiências de quase morte provam o contrário. As pessoas passam por um túnel, vê uma luz lá no fundo, tem uma sensação muito agradável, encontra-se com parentes desencarnados, tem uma vontade danada de ficar por lá, recebe o conselho de entidades espirituais, dizendo, não, meu filho, não chegou a sua hora ainda, e você volta, e contrariando as expectativas, às vezes, dos médicos que estão tentando reanimar o paciente, ele volta e aí muda a vida da pessoa. Ela passa a ter uma situação muito agradável e um detalhe, passa a ver a vida com outros olhos. O caso mais interessante que nós podemos registrar aconteceu nos Estados Unidos com um médico, um cirurgião, Dr. Alexander, Eben Alexander, que teve um problema muito sério, aliás, era um problema assim que geralmente acontecia só com crianças, bebês. Ele sofreu esse problema, ficou uma semana em coma, e quando a mulher estava já para dar a autorização para que cessassem os esforços para trazê-lo de volta à vida, ele volta, retorna e lembra-se de tudo o que aconteceu. E Dr. Eben, que nunca foi assim muito religioso, escreve um livro praticamente religioso, dizendo que ele teve uma experiência de quase morte e dizendo claramente que as pessoas... e ele esteve no paraíso e é uma descrição muito semelhante ao que André Luiz nos faz no livro Nosso Lar. E até onde eu sei, Dr. Eben nunca teve qualquer experiência com a doutrina espírita. Então, essa experiência de quase morte do Dr. Eben Alexander é, assim, icônica. Ela ficou nos anais da ciência, provando efetivamente
que a pessoa vai depois da morte para lugares melhores, desde que ela mereça, evidentemente, desde que ela tenha tido uma vida razoavelmente boa aqui, dentro dos ditames de Deus, e ele escreve um livro. E este homem, ele já estava com como diria meu pai, com burro na sombra, né? Não precisava ganhar dinheiro, já tinha fama, era um especialista de Harvard e mesmo assim escreveu uma obra que fez um sucesso extraordinário. Então, Jussara, esta experiência por que você passou é bastante semelhante a todos os relatos que o Dr. Raimundo de Moody Jr. fez e esse também que o Dr. Eben Alexander registra no seu livro. Ele fala realmente que existe o paraíso, que existe o céu. E no modo de ver dele, ele fala muita coisa relacionada com os depoimentos que nós temos dos espíritos, aqueles que têm o prazer, têm o merecimento de passar por uma situação melhor. Ele fala muito, as palavras dele são muito semelhantes àquelas que nós temos nos livros espíritas. Não quer dizer que o fenômeno da EQM seja espírita. Ele é estudado pelo espiritismo, mas é um fenômeno hoje aceito pacificamente pela ciência médica. Jussara. Tem muita coisa também, Sidney, que nessas EQMs é o tempo que a pessoa leva para lembrar. Às vezes ele lembra de um pedacinho, né? Vai vindo para a vida dele para até montar totalmente o quadro. Eu passei por isso, fui lembrar do fato 2 meses depois. Aí que eu lembrei com detalhes. Na verdade, Sérgio, eu considero... O Richard tem um livro que se chama Mudança de Rumo. Mostra efetivamente um fenômeno. Acho que você deveria ler esse livro, viu, hoje, Sara? Mudança de Rumo. Fala da experiência de um indivíduo que estava se desviando do caminho certo aqui na Terra e morre. Vai para o plano espiritual, consciente de que havia morrido, e aí, uma certa hora, o espírito fala: olha, veja que essa última semana mostra que você estava completamente desviado do seu caminho. Mas se eu pudesse voltar, você vai voltar. E ele volta, ele acorda, e aí tem uma mudança de rumo. Então, realmente, as pessoas que passam por essas experiências, Sérgio, elas têm um choque, e a partir daí, elas efetivamente passam a ter uma situação mais agradável. Olha, se você tiver interesse no assunto, Jussara, o livro a que estou me referindo chama-se Uma Prova do Céu. Caso você tenha interesse, passa um e-mail para mim, que eu mandarei para você. Isso vale para você, como para qualquer daqueles que estão nos assistindo. Eu tenho uma cópia autorizada, que me foi presenteada por Richard Simonetti, do Eben Alexander. Uma cópia em PDF. Então, escreva para mim, Jussara, que eu lhe mandarei o livro em PDF para você assistir, para você ler no seu computador ou no seu celular. Então, basta escrever para mim. Quem estiver me ouvindo está à disposição. É uma cópia autorizada em PDF, que Richard Simonetti, não sei se ele recebeu de presente ou ele comprou, mas ele me presenteou. Chama-se Uma Prova do Céu, de Eben Alexander. Não é um livro espírita, mas mostra essa experiência de quase morte desse sábio, desse médico dos Estados Unidos, Dr. Eben Alexander. O meu e-mail, caso você queira anotar, Jussara, é 1948, repetindo, 1948, @uol.com.br. Se o Jonas pudesse fazer o favor de colocar aí no rodapé os meus telefones, nesse caso, vai colocar este celular. Pode me pedir também pelo WhatsApp, Jussara, 14
99772-5892. Não haverá nenhuma despesa.